Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Um Cristão no Monte, de Thomas Watson. Seção 11. Meditem sobre o dia do julgamento. As penas flutuam sobre a água, mas o ouro nela afunda. Cristãos leves como a pena flutuam na vaidade. Não se importam com o dia do julgamento. As almas sérias, contudo, afundam profundamente em meditação a esse respeito. A maior parte das pessoas adia demasiadamente o dia mau. Amós 3:6. Conta-se que os italianos, em uma grande tempestade de trovões, costumam soar o sino e atirar o canhão, para que o som dos sinos e o rugido dos canhões afoguem o barulho dos trovões. Assim o diabo deleita os homens com a música do mundo, para que o seu barulho afogue os rumores do dia do julgamento e os faça esquecer o som da última trombeta. A maioria das pessoas é culpada. Logo, não gostam de ouvir sobre os inquéritos judiciais. Quando Paulo pregava a respeito do julgamento, Félix tremeu, pois tinha uma má consciência. Joséfo nos conta que Félix era um homem mau. A mulher que vivia com ele, chamada Drusila, havia sido seduzida a abandonar seu marido e, quando Félix ouviu sobre o julgamento, temeu sobremaneira. Medite, portanto, sobre esse último e solene dia. Enquanto outros pensam em como podem ficar ricos, pensemos em como podemos sobreviver ao dia da vinda de Cristo. A meditação sobre o dia do julgamento nos fará esquadrinhar todas as nossas ações. Cristo virá com seu abano e sua peneira. A ação que faço passará no teste desse grande dia. A meditação sobre o último dia nos fará trabalhar para confirmar nossos corações para Deus, o grande juiz e árbitro do mundo. Não importa o que os homens pensam de nós, mas sim qual a opinião de nosso juiz sobre nós. É para ele que ficamos de pé ou caímos. A meditação sobre o dia do julgamento servirá para nos esforçarmos em ser como Moisés, que era belo para Deus, como está no texto original. A galáxia, ou Via Láctea, como a chamam os astronautas, é um círculo brilhante nos céus, contendo muitas estrelas, mas elas são tão pequenas que não têm nome, nem mesmo são reconhecidas pelos astrônomos. Permita-me aplicar isso. Possivelmente, outros nem mesmo nos notem. Somos tão pequenos que nem mesmo temos nome no mundo. Contudo, se somos estrelas verdadeiras e podemos confiar nossos corações a Deus, firmaremos nossas frontes com ousadia quando viermos à presença de nosso juiz. Seção 12. Meditem sobre o inferno. 1. Meditem sobre a dor da perda. E a porta estava fechada. Mateus 25:10. Vê o véu no rosto de Cristo e um eclipse e meia-noite perpétuos sobre a alma. Ser lançado para fora da presença de Deus, em cuja presença está toda a plenitude de alegria, isso acentua e amarga a condição dos condenados. É como misturar fel com absinto. 2. Medite sobre a dor dos sentidos. Os fotinianos afirmam não haver inferno, mas falam em sonho. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9:17. Medite aqui em duas coisas. O lugar do inferno. Medite sobre esse lugar. É chamado de lugar de tormento. Lucas 16:28. Há duas coisas principais no inferno para atormentar:
fogo, Apocalipse 20:15, é chamado de lago de fogo ardente. Agostinho, Pedro Lombardo e Gregório o Grande dizem que esse fogo do inferno é um fogo físico, embora digam que seja infinitamente mais quente que qualquer fogo de cozinha. Este é uma imitação de fogo perto daquele. Desejo que nenhum de nós saiba que tipo de fogo é esse, mas penso mesmo que o fogo do inferno é parte físico, parte espiritual. O fogo físico opera sobre o corpo, o espiritual tortura a alma. Essa é a ira de Deus, que é tanto fogo como fole. Quem conhece o poder da tua ira? Salmo 90:11. Mas pode ser objetado que, se houvesse qualquer fogo físico no inferno, ele consumiria os corpos que estão lá. Respondo: os corpos queimarão sem que se consumam, como ocorreu com a sarça de Moisés. Êxodo 3:2. O poder de Deus silencia todas as disputas. Se Deus, pelo seu infinito poder, pôde fazer com que o fogo não consumisse, acaso não pode fazer o fogo do inferno queimar e não consumir? Agostinho fala a respeito de um estranho sal na Cilícia, que, se posto no fogo, flutua. Esse mesmo Deus que pode fazer o sal, contrário à sua natureza, flutuar no fogo, pode fazer os corpos dos condenados não se consumirem no fogo. B. O verme, onde o verme nunca morre. Marcos 19:44. Homero, na sua Odisseia, imaginou que o fígado de Tito era comido por 2 abutres no inferno. Esse verme, que nunca morre, de que Cristo fala, é o roer de uma consciência culpada. Melancton a chama de fúria infernal. Aqueles que não ouvem a consciência pregar sentirão a consciência roer. E tão grande é a intensidade desses dois, o fogo que queima e o verme que dói, que se seguirá o ranger de dentes. Mateus 8:12. Os condenados rangerão os dentes de horror e angústia. Que tristes iguarias, como diz Hugo Latimé. O choro é servido como primeiro prato e o ranger de dentes como segundo. Suportar isso será intolerável, evitar impossível. Meditem sobre a companhia no inferno, o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Jó reclama que era companheiro das corujas. Jó 30:29. O que é isso em comparação a ser companheiro de demônios? Considere sua horrível deformação, que faz o inferno parecer mais sombrio. Sua mortal antipatia. Eles ardem em fúria contra a humanidade. Primeiramente são tentadores, depois atormentadores. Meditem bastante sobre o inferno. Adentremos o inferno pela contemplação, para que não o adentremos pela condenação. Como é intragável a condição dos condenados. Os antigos imaginavam que Endimião sempre se evadia de Júpiter, a fim de dormir, o que não dariam os condenados no inferno por semelhante licença. Em suas dores, jamais há intermissão nem mitigação. A séria meditação sobre o inferno nos fará temer o pecado como o inferno. O pecado é o combustível do inferno. O pecado, como as raposas de Sansão, carrega em sua cauda fogo devorador. A meditação sobre o inferno será motivo de grande alegria para um filho de Deus. O temor que um santo sente pelo inferno é como os 2 sentimentos de Maria. Partiram do sepulcro com temor e grande alegria. Um crente pode temer pensar sobre o lugar de tormento, mas se regozija em pensar que não irá àquele lugar. Quando alguém fica sobre uma alta rocha, treme ao olhar para o mar lá embaixo, mas se alegra de que não estará lá lutando com as ondas. O Filho de Deus, quando pensa sobre o inferno, alegra-se com temor. Não se faz uma prisão para encarcerar o Filho do Rei. Um grande naturalista observa que nada apaga mais rápido o fogo que o sal e o sangue. Estou certo que o sal tempera as lágrimas de arrependimento, e o sangue de Cristo apaga o fogo do inferno para um crente. O próprio Cristo sentiu as dores do inferno por você. O Cordeiro de Deus, tostado no fogo da ira de Deus, por esse holocausto, aplacou agora a animosidade do Senhor para com seu povo. Como devem então alegrar-se os piedosos? Não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Quando o Filho de Deus estava na fornalha,
o fogo não fez mal algum aos 3 jovens. Daniel 3:25. Da mesma forma, por Cristo ter estado por um tempo na fornalha ardente da ira de Deus, esse fogo não pode causar danos ao crente. Os santos têm a veste da justiça de Cristo sobre si, e o fogo do inferno nunca pode chamuscar esta veste. Seção 13. Meditem sobre o céu. Do monte da meditação, como do monte Nebo, podemos ter um vislumbre e uma perspectiva da terra da promessa. Cristo tomou posse do céu em nome de todos os crentes. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, Hebreus 6:20, o céu deve ser uma gloriosa cidade, visto que tem Deus por seu construtor e habitante. O céu é a essência e quintessência de toda bem-aventurança. Lá os santos obterão o que desejam. Agostinho desejava poder ter visto 3 coisas antes de morrer: Roma em sua glória, Paulo no púlpito e Cristo na carne. Mas os santos terão uma visão mais excelente. Verão não Roma, mas o céu em sua glória. Verão Paulo, não no púlpito, mas no trono, e sentarão com ele. Verão a carne de Cristo, não oculta por enfermidade e desgraças, mas em sua tessitura espiritual. Não um corpo crucificado, mas glorificado. Eles contemplarão o Rei em sua beleza. Isaías 33:17. Que lugar glorioso será! No céu, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Beleza para os olhos, música para os ouvidos, alegria para o coração, e o será para o mais pobre dos santos, tanto quanto para o mais rico. Ó cristão, você que está agora em trabalhos pesados, talvez com as mãos no arado, você sentará no trono da glória. Apocalipse 3:21. Quinto Curcio escreveu sobre alguém que estava cavando seu jardim quando de repente foi feito rei, e uma veste púrpura, ricamente tecida com ouro, foi posta sobre ele. Assim será feito ao mais pobre crente. Será tirado de seu trabalho cansativo e posto à mão direita de Deus, tendo a coroa da justiça sobre sua cabeça. Meditem sobre a Jerusalém lá do alto. A meditação sobre o céu incitará e apressará a obediência. Servirá de estímulo para nossos corações preguiçosos e nos fará abundantes na obra de Deus, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. O peso de glória não nos atrapalhará na corrida, mas nos fará correr mais rapidamente. Esse peso acrescentará asas ao dever. A meditação sobre o céu nos levará ao esforço pela pureza de coração, pois apenas os puros de coração verão Deus. Mateus 5:8. Apenas um olho limpo pode olhar para um objeto brilhante e transparente. A meditação sobre o céu será um pilar de suporte em todos os nossos sofrimentos. O céu os reparará todos. Uma hora apenas no céu nos fará esquecer todas as nossas dores. O sol seca a água. Um raio da gloriosa face de Deus secará todas as nossas lágrimas. Seção 14. Meditem sobre a eternidade. Alguns dos antigos compararam a eternidade a uma esfera intelectual, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar algum. Milhões de anos equivalem a zero na eternidade e nada significam. Que palavra maravilhosa é a eternidade! Para os piedosos, a eternidade é um dia sem pôr do sol. Para os maus, uma noite que não tem nascer do sol. A eternidade é um mar que pode engolir todos os nossos pensamentos. Meditem nesta passagem. E estes vão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 22:46. Meditem sobre o castigo eterno. O copo mais amargo que os condenados beberão nunca lhes passará. Jamais haverá despedida entre o pecador e a fornalha. O frasco da ira de Deus sempre pingará sobre os maus. Quando você tiver calculado muitas miríades e milhões de anos, até mesmo eras, a ponto de ultrapassar os limites de toda aritmética, a eternidade nem terá iniciado. Essa palavra, eterno, estraçalha o coração. Se a árvore cair na direção do inferno, lá ela permanece por toda a eternidade. Agora é o tempo da paciência de Deus. Depois da morte, será o tempo da paciência dos pecadores, quando sofrerão a vingança do fogo eterno. Judas 7. Meditem sobre a vida eterna. A alma
que uma vez desembarca na praia celestial, deixa para trás todas as tempestades. A alma glorificada se banhará para sempre nos rios de delícias. Salmo 16. É isso que faz o céu ser céu. Estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Agostinho diz: Senhor, contento-me em sofrer quaisquer dores ou tormentos neste mundo, se um dia puder ver a tua face. Mas se fosse apenas um dia, e então fosse ejetado do céu, seria antes agravamento da infelicidade. Mas esta palavra, sempre com o Senhor, é muito cumulativa e constrói a coroa da glória. Um estado de eternidade é um estado de segurança. A meditação sobre a eternidade faz-nos sérios no que fazemos. Quando perguntaram a Zeuxis por que gastava tanto tempo em uma pintura, respondeu que pintava para a eternidade. Os pensamentos acerca de uma condição irreversível após a vida nos farão orar e obedecer pela eternidade. A meditação sobre a eternidade nos fará desprezar as coisas presentes que voam e logo passam. O que é este mundo para quem tem em vista a eternidade? É tão somente a menor parte de um ponto que, como diz o matemático, é apenas nada. Aquele que pensa sobre a eternidade desprezará os prazeres transitórios do pecado. A meditação sobre a eternidade será um meio de nos prevenir de invejar a prosperidade dos ímpios. Aqui eles se enfeitam com suas sedas, mas o que isso significa diante da eternidade? Enquanto houver algo como a eternidade, Deus terá tempo suficiente para considerar todos os seus inimigos. Seção 15. Meditem sobre suas experiências. O último assunto da meditação são suas experiências. Examine suas receitas. Deus não proveu liberalmente para você e lhe concedeu as misericórdias que negou a outros melhores que você? Eis uma experiência. O Deus que me alimentou todos os meus dias. Gênesis 48:15. Você nunca se alimentou sem que a misericórdia não lhe tenha preparado a comida. Você nunca foi dormir sem que a misericórdia fechasse as cortinas e montasse uma guarda de anjos ao seu redor. Tudo o que você tem provém do erário da livre graça. Eis uma experiência a ser meditada. Acaso Deus não impediu muitos perigos, não montou guarda e vigilância ao seu redor? De quantos perigos temporais Deus não o livrou? A casa do seu vizinho em chamas, e o fogo não queimou na sua habitação. Outro foi infectado, mas você se safou. Veja as penas áureas da proteção a lhe cobrir. De que perigos espirituais Deus o protegeu? Quando outros foram envenenados com o erro, você foi preservado. Deus lhe sinalizou uma retirada. Você ouviu uma voz atrás de si dizendo: "Este é o caminho, ande nele." Quando você se alistou e se alugou para o lado do diabo, acaso Deus não o tirou como um tição do meio do fogo? Zacarias 3:2. Ele não converteu seu coração e agora você defende a causa de Cristo contra o pecado? Veja a graça preventiva. Eis aí uma experiência a se meditar. Acaso Deus não o poupou por um longo tempo? Como então que outros foram feridos mortalmente no ato do pecado, à semelhança de Ananias e Safira, e você foi preservado como um exemplo de paciência? Eis uma experiência. Deus fez mais por você que pelos anjos. Ele nunca esperou pelo arrependimento deles, mas por você esperou ano após ano. Porquanto o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Isaías 30:18. Ele não apenas bateu nas portas do seu coração pelo ministério da palavra, mas esperou a porta. Quanto tempo seu espírito não lutou com você como um litigante inoportuno, que mesmo após muitas negativas, não desistirá da causa. Acho que vejo a justiça com uma espada nas mãos, pronta para atacar enquanto a misericórdia se adianta em favor do pecador. Senhor, tem paciência com ele um pouco mais. Acho que ouço os anjos dizerem a Deus, como o rei de Israel certa vez disse ao profeta Eliseu: Ferilosei, meu pai. Assim penso que ouço os anjos dizer: arrancaremos a cabeça desse bêbado, praguejador, blasfemo? E a misericórdia parece responder como o viticultor: deixa-o ainda este ano, para ver se arrependerá. Lucas 13:8. Acaso essa não é uma experiência
a ser meditada, a misericórdia transforma a justiça em um arco-íris. O arco-íris é realmente um arco, mas não tem flechas em si. Que a justiça tenha sido como um arco-íris sem flecha, que ela não tenha causado sua morte. Eis aí um comprovante de paciência para que se leia e medite sempre. Deus não vem sempre com a graça auxiliadora? Quando Ele ordenou a você que mortificasse um desejo mau, mas você disse como Josafá, não tenho força para resistir a esse grande exército. Então Deus veio com força auxiliar, pois sua graça tem sido suficiente. Quando Deus lhe ordenou que orasse por tamanha misericórdia, e você se achou extremamente incapaz, seu coração a princípio estava morto e raso, mas de repente você foi carregado acima de sua própria força. Suas lágrimas caíram, seu amor inflamou-se. Deus veio com a graça assistente. Se o coração queima na oração, Deus é quem o incendeia. O Espírito é quem tem afinado sua alma. E agora você produz doce melodia em oração. Eis aí uma experiência a se meditar. Acaso Deus não derrotou Satanás por você? Quando o diabo tentou a infidelidade ou ao suicídio, quando quis fazer você crer que suas graças eram ficção ou que a promessa de Deus era um juramento mentiroso, você não foi destroçado pelo tentador, porque Deus manteve a guarnição de seu coração. De outro modo, os dardos ferozes do diabo teriam penetrado. Eis uma experiência a ser meditada. Acaso você não recebeu muitos livramentos notáveis? Quando esteve às portas da morte, Deus miraculosamente o recuperou e renovou suas forças como a da águia. Você não poderia escrever o mesmo que Ezequias? Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter estabelecido. Isaías 38:9. Você pensou que o sol de sua vida estava no acaso, mas Deus fez com que esse sol voltasse muitos graus. Eis aí uma experiência para alimentar a meditação. Quando você esteve aprisionado, quando seus pés caíram na armadilha, o Senhor quebrou a cilada, e melhor, fez com que aqueles que a armaram também a quebrassem. Eis aí uma experiência. Façamos girar sempre na mente nossas experiências. Se alguém tivesse recebido algumas receitas de remédios, sempre estaria a examinar suas receitas. Você que recebeu raras receitas de misericórdia, examine sempre pela meditação suas receitas. A meditação sobre nossas experiências eleva-nos à ação de graças. Considerando que Deus construiu uma cerca de providência à nossa volta, semeou nosso caminho com rosas, isso não nos levará a tomar a harpa e a viola e o louvar o Senhor, e não apenas louvar, mas registrar nossos louvores? 1 Crônicas 16:4. O cristão que medita guarda um registro ou crônica das misericórdias de Deus, para que a sua memória não se corrompa. Deus quis que o maná fosse guardado na arca por muitas centenas de anos, para que a lembrança desse milagre fosse preservada. Uma alma que medita cuida para que o maná espiritual da experiência seja mantido a salvo. A meditação sobre nossas experiências ligará nossos corações a Deus em obediência. A misericórdia será uma agulha para costurar-nos nele. Clamaremos como Bernardo de Claraval: Senhor, tenho 2 migalhas, uma alma e um corpo, ambos dou a ti. A meditação sobre nossas experiências servirá para nos convencer que Deus não é um Senhor cruel. Podemos apresentar nossas experiências como refutação suficiente contra essa calúnia. Quando estávamos caindo, Deus não nos segurou pela mão? Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Salmo 94:18. Quantas vezes Deus não nos segurou nossa cabeça e coração quando estávamos desfalecendo? E Ele é um Senhor cruel? Há algum Senhor além de Deus que esperará por seus servos? Cristão, convoque suas experiências. Quantas vezes você falhou, mas quanta serenidade e paz interior que nem o mundo pode dar, nem a morte tomar. As próprias experiências de um cristão podem advogar a favor de Deus contra aqueles que desejam antes censurar seus caminhos, que testá-los e que querem antes usar de sofismas que andar neles. A meditação sobre nossas experiências nos fará querer comunicá-las aos outros. Estaremos dispostos
a falar a nossos filhos e conhecidos o que Deus fez por nossas almas no tempo em que estávamos no pó e Deus nos elevou, no tempo que estávamos em deserção e Deus trouxe uma promessa de lembrança que redundou em conforto. A meditação sobre a graciosa maneira de Deus lidar conosco nos fará transmitir e propagar nossa experiência aos outros, para que as misericórdias de Deus, mostradas a nós, possam produzir uma abundante colheita de louvor quando estivermos mortos e falecidos. É o suficiente quanto ao assunto principal da meditação. Prossigo agora para a necessidade de meditar. Capítulo 7, mostrando a necessidade da meditação. Não é suficiente carregar o livro da lei de Deus conosco, mas devemos meditar sobre ele. A necessidade da meditação se evidenciará em 3 coisas específicas. O fim para o qual Deus nos deu sua palavra escrita e pregada foi não apenas para que a conhecêssemos, mas que meditássemos nela. A palavra é uma carta do grande Deus, escrita para nós. Por isso, não podemos correr apressados sobre ela, mas meditar sobre a sabedoria de Deus em compô-la e seu amor em enviá-la. Porque o médico dá a seu paciente uma receita? É para que apenas a leia cuidadosamente e a conheça, ou é para que também a aplique? O fim para o qual Deus comunica sua receita evangélica para nós é que a apliquemos pela meditação frutífera. Pensemos, acaso Deus se daria ao trabalho de escrever sua lei com seus próprios dedos apenas para que tivéssemos uma teoria e noção sobre ela? Não foi para que meditássemos sobre ela? Ele arcaria com o custo de enviar mundo afora seus ministros, habilitando-os com dons, Efésios 4, para que pela obra de Cristo encarassem as faces da morte, apenas para que os cristãos tivessem um conhecimento vazio das verdades publicadas? Deus visa apenas a especulação e não a meditação? A necessidade de meditação se evidencia pelo fato de que sem ela nunca poderemos ser bons cristãos. Um cristão sem meditação é como um soldado sem braços ou como um trabalhador sem ferramentas. Sem meditação, as verdades de Deus não permanecerão conosco. O coração é duro e a memória escorregadia. E sem a meditação, tudo está perdido. A meditação imprime e fixa uma verdade na mente. É como a bainha que impede que a roupa desfie. A séria meditação é como gravar letras em ouro ou mármore, que permanece. Sem ela, toda a nossa pregação para vocês é como escrever na areia, como derramar água na peneira, como atirar um carrapicho em um cristal, que desliza e não permanece. Ler e ouvir sem meditar é como um remédio fraco, que para nada serve. A falta de meditação fez muitos sermões de nossa época terem ventre abortado e seios secos. Sem meditação, as verdades que conhecemos jamais afetarão nossos corações. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como pode a palavra estar no coração, a menos que seja forjada lá pela meditação? Como um martelo bate um prego pela cabeça, assim a meditação introduz uma verdade no coração. Não é o preparo da comida, mas a digestão que o estômago faz dela, que a transforma em sangue e fluidos. Da mesma forma, não é o martelar de uma verdade no ouvido, mas a sua meditação, que é a digestão na mente, que a torna nutritiva. Sem meditação, a palavra pregada pode aumentar o conhecimento, não a afeição. Há tanta diferença entre o conhecimento de uma verdade e a meditação sobre essa mesma verdade, como há entre a luz de uma tocha e a luz do sol. Acenda uma lâmpada ou tocha no jardim e ela não terá nenhuma influência na iluminação. O sol tem uma doce influência, faz a planta crescer e as ervas florescerem. Assim também o conhecimento é como uma tocha que ilumina o entendimento, que tem pouca ou nenhuma influência. Não faz o homem melhor, mas a meditação é como o brilho do sol. Ela opera sobre as feições, aquece o coração e o torna mais santo. A meditação sobre uma verdade traz vida. Há muitas verdades que, por assim dizer, repousam em um coração morto, que quando meditadas começam a ter vida
e calou em si. A meditação sobre uma verdade é como a massagem em alguém que desmaiou. Ela traz vida. É a meditação que faz um cristão. Sem meditação, nos tornamos culpados de desprezar Deus e sua palavra. Se alguém deixa alguma coisa de lado e nunca se importa com ela, isso é sinal de que a despreza. A palavra de Deus é o livro da vida. Não meditar sobre ela é desvalorizá-la. Se um rei outorga um edito ou proclamação e os súditos não se importam com ele, isso é desprezo à autoridade do rei. Deus outorga sua lei com um edito real. Se não meditarmos sobre ela, desprezamos sua autoridade, e isso não significa menos do que desprezar a majestade divina. Capítulo 8. Mostrando a razão porque há tão poucos bons cristãos. Aplicação 1. Essa doutrina dá-nos a verdadeira razão de por que há tão poucos bons cristãos no mundo, ou seja, porque há raros cristãos que meditam. Temos muitos que têm ouvidos para a Bíblia, são rápidos para ouvir, mas lentos para meditar. Esse dever está quase fora de moda. As pessoas estão com tanta frequência nas lojas que raramente vão ao monte com Deus. Onde está o cristão que medita? Diógenes, em um mercado lotado, andava para cima e para baixo, procurando e sendo perguntado sobre o que buscava. Disse: procuro um homem. O que queria dizer é que procurava um sábio, um filósofo. Entre a multidão de professantes, poderíamos igualmente procurar um cristão, ou seja, um cristão que medita. Onde está aquele que medita sobre o pecado, o inferno, a eternidade, as recompensas da retribuição, que tem uma perspectiva diária do céu? Onde está o cristão que medita? É para se chorar que em nosso tempo, em que tantos trazem sobre si o nome de professante, esses mesmos baniram o bom discurso de suas mesas e a meditação de seus gabinetes. Certamente a mão de Joabe está nisso. O diabo é o inimigo da meditação. Ele não se importa com quantas pessoas leem e ouvem, nem com quão pouco meditam. Ele sabe que a meditação é um meio para preparar o coração e trazê-lo a uma condição graciosa. Satanás contenta-se que vocês sejam cristãos que ouvem e oram, desde que não sejam cristãos que meditam. Ele pode suportar que vocês atirem a curta distância, contanto que não usem a munição da meditação. Capítulo 9. Uma reprovação para aqueles que não meditam na lei de Deus. Aplicação 2. Esse assunto serve para reprovar aqueles que realmente meditam, mas não na lei de Deus. Direcionam toda a sua meditação para o lado errado, como o lavrador que derrama a água de seu moinho, que deveria moer seu milho na estrada onde ela não tem nenhuma serventia. Assim há muitos que assentam suas meditações sobre outras coisas estéreis que de modo algum são benéficas para suas almas. O fazendeiro medita sobre os hectares de terra, não sobre sua alma. Sua meditação é sobre como pode melhorar um pedaço estéril de solo, não sobre como pode melhorar uma mente estéril. Ele não deixará sua terra em pouso, mas deixa seu coração em pouso. Não há cultura espiritual nenhuma, semente de graça é cultivada lá. O médico medita sobre suas receitas, mas raramente medita sobre aquelas que o Evangelho prescreve para sua salvação. A fé e o arrependimento. Comumente o diabo é o médico do médico, tendo lhe dado um remédio de tal forma estupidificante que a maioria morre de letargia. O advogado medita sobre as leis do país, mas quanto à lei de Deus, raramente medita nela dia e noite. Enquanto o advogado medita sobre as evidências de seu cliente, geralmente esquece das suas próprias. Muitos que usam a toga ainda carecem de suas próprias evidências espirituais, quando as deveriam ter prontas para exibir. O comerciante, na maior parte do tempo, medita sobre suas mercadorias e especiarias. Sua ocupação mental é como poder aumentar suas rendas e fazer 10 talentos virarem 100. Ele está distraído com muitas coisas. Não medita no livro da lei de Deus, mas em seu livro de contabilidade, dia e noite. A longo prazo, vocês verão que essas meditações foram infrutíferas. Descobrirão que são mendigos ilustres e, quando morrerem, verão que foram enganados com ouro de tolo. Lucas 12:20.
Há outros tipos de pessoas que meditam apenas sobre coisas indignas, que imaginam a iniquidade. Miqueias 2:1. Meditam sobre como difamar e defraudar. Eles diminuem o efa e aumentam o ciclo. Amós 8:5. O efa era uma medida usada na compra, o ciclo na venda. Eles sabem como conspirar e usar de sofismas. Cristãos que deveriam servir de apoio com muita frequência suplantam uns aos outros. Quantos não ficam a meditar sobre vingança? Para eles, ela é doce como o mel que derrama. Como diz Homero, o teu coração se recordará dos terrores. Isaías 33:18. O pecador é um criminoso para si mesmo, e Deus o fará um terror para si mesmo. Audiolivro Um Cristão no Monte, de Thomas Watson. Capítulo 10. Uma santa persuasão à meditação. Aplicação 3. Exortação. Minha próxima tarefa é exortar os cristãos a esse dever tão necessário da meditação. Se pudesse escolher um dever para que sublinhasse a vocês com toda ênfase e zelo, seria esse. Porque uma parte considerável da vitalidade e essência da religião está contido nele. A planta pode produzir fruto sem que seja regada e a carne pode nutrir sem digestão, tanto quanto nós podemos frutificar na santidade sem meditação. Deus fornece a carne e os pastores podem apenas cozinhá-la e temperá-la para vocês. Mas é a meditação que faz a digestão. Por falta dela, vocês podem clamar como profeta: definho, definho, ai de mim. Isaías 24:16. Que me seja permitido persuadir aqueles que temem a Deus a seriamente considerarem seu dever. Se você anteriormente o negligenciou, lamente sua negligência e comece já a tomar consciência disso. Tranque sozinho com Deus, ao menos uma vez no dia, pela santa meditação. Suba essa colina e quando chegar ao topo, terá uma bela vista. Cristo e o céu estarão diante de você. Deixe-me pôr em sua mente esse dito de Bernardo de Claraval: ó santo, você não sabe que seu esposo, Cristo, é modesto e não ficará confortável em companhia? Retire-se pela meditação para um lugar secreto ou para um campo, e lá você terá os abraços de Cristo. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Dar-te-ei ali o meu amor. Cantares 7:11-12. Tomara eu pudesse convidar os cristãos a esse raro dever. Por que é que você não medita na lei de Deus? Permita-me expor-lhe meus argumentos. Por que razão? Porque ouço muitos dizerem: estamos verdadeiramente convencidos da necessidade do dever, mas há muitas coisas que atrapalham. Há duas grandes objeções que se colocam no caminho. Irei removê-las e depois tenho esperanças positivas de que eu persuadirei a esse dever. Capítulo 11. Resposta a objeções. Objeção 1. Tenho tantos negócios no mundo que não tenho tempo para meditar. Resposta. O mundo é de fato o maior inimigo da meditação. É fácil perder a bolsa de alguém em meio à multidão. Em uma multidão de empregos mundanos, é fácil perder todos os pensamentos sobre Deus. Enquanto o coração estiver na bolsa de valores, não espere que seja um templo. Mas para responder à objeção, acaso você tem tantos negócios que não tem tempo para meditação? Como se a religião fosse apenas algo acidental, uma coisa apenas para as horas de ócio. O quê? Sem tempo para meditar? Qual é o negócio de sua vida senão a meditação? Não falo contra o esforço na sua vocação, mas digo que esse não é o propósito de sua missão aqui. Deus nos enviou a este mundo para que nos ocupássemos com a salvação. E para que alcancemos esse propósito, devemos usar os meios, como é o caso da santa meditação. Mas você não tem tempo para meditar. Como se um agricultor dissesse que tem realmente tantos assuntos para resolver que não tem tempo para arar ou semear. Ora essa, qual é a ocupação dele senão justamente arar e semear? E você, qual é o assunto principal de sua vida senão a meditação? Tenha cuidado para que, ficando rico, você não seja considerado um imprestável no final. Tenha cuidado para que Deus não entre contra você com um pedido de falência e você se desgrace diante de homens e anjos, sem tempo para meditar.
Você observará que outros, em tempos passados, tiveram tantos negócios como você, assuntos públicos para gerir. Contudo, foram chamados a meditar. Deus disse a Josué: meditarás nesse livro da lei. Josué 1:8. Josué poderia ter alegado que era um soldado, um comandante, e o cuidado com a organização do exército recaía principalmente sobre ele. Contudo, isso não deveria afastá-lo da religião. Josué deveria meditar no livro da lei. Deus nunca quis que o grandioso assunto da religião fosse preterido por causa de uma loja ou de uma fazenda, ou que um chamado particular atropelasse um chamado geral. Objeção 2. Mas esse dever da meditação é difícil. Separar tempo diário para preparar o coração para uma postura meditativa é muito difícil. Gerson relata a seu respeito que às vezes passavam-se 3 ou 4 horas antes que pudesse preparar seu coração para uma disposição espiritual. Resposta: é esse o obstáculo? Eu lhe darei uma resposta tripla. 1. O preço que Deus estipulou para o céu é o esforço. Nossa salvação custou o sangue de Cristo e bem pode custar nosso suor. O reino dos céus é tomado por esforço. Mateus 11:12. É como uma guarnição que se protege, e o dever da religião é o de apoderar-se dela. Um bom cristão deve oferecer violência contra si mesmo, embora não contra sua natureza, mas contra seu pecado. O eu nada mais é do que a carne. Como Basílio, Jerônimo, Teofilato e Crisóstomo bem expõem. A carne grita por alívio, é libertina, tem preguiça de se esforçar, de orar, de se arrepender. Resiste a pôr seu pescoço debaixo do jugo de Cristo. Mas um cristão deve odiar a si mesmo, embora homem algum jamais tenha odiado a própria carne. Efésios 5:29. Mas nesse sentido que estamos falando, ele deve odiar sua própria carne, os desejos da carne. Deve oferecer violência contra si mesmo pela mortificação e meditação. Não diga que é difícil meditar. Acaso não é mais difícil arder no inferno? 2. Não argumentamos dessa forma quanto às outras coisas. As riquezas são difíceis de adquirir. Portanto, não vou fazer nada e ficarei sem elas. Nada disso, pois a dificuldade é o incentivo da indústria. Acaso os homens não se aventuram em busca de ouro? E nós não gastaremos e seremos gastos por aquilo que é muito mais precioso que o ouro de Ofir? Pela meditação, nós sugamos a quintessência de uma promessa. 3. Embora quando estejamos nos iniciando na meditação pareça difícil, contudo, quando já estivermos iniciados, ela será doce e agradável. O jugo de Cristo, quando posto pela primeira vez, pode parecer pesado, mas quando se ajusta ao pescoço, logo se vê que é leve. Não é um jugo, mas uma coroa. Agostinho disse: Senhor, quanto mais medito em ti, mais doce és para mim. Isso está de acordo com o que disse o santo Davi: seja-lhe agradável a minha meditação. Salmo 104:34. Os poetas dizem que o topo do Olimpo sempre foi quieto e sereno. É difícil escalarmos a colina rochosa da meditação, mas quando chegarmos ao topo, haverá uma agradável paisagem e algumas vezes pensaremos que estamos no próprio céu. Pela santa meditação, a alma, por assim dizer, toma café da manhã com Deus todos os dias. E fico certo que seu café da manhã é melhor que seu jantar. Quando um cristão está sobre o monte da meditação, é como Pedro sobre o monte quando Cristo foi transfigurado. Mateus 17. Ele clama: Senhor, é bom estar aqui. Ele não tem disposição para descer a montanha novamente. Se você vier até ele e lhe falar a respeito de uma compra, ele achará que você lhe oferece algo prejudicial. Que em maná secreto a alma agora prova. Como são doces as visitações do Espírito de Deus. Quando Cristo estava sozinho no deserto, veio o anjo para o confortar. Quando a alma estiver sozinha nas santas meditações e exclamações, então, não o anjo, mas o próprio Espírito de Deus vem para confortá-la. Um cristão que se encontra com Deus no monte não trocaria suas horas de meditação pelas mais brilhantes pérolas ou pelas mais vistosas belezas que o mundo possa oferecer. Não é de se espantar que Davi tenha passado o dia inteiro em meditação. Salmo 119:97. E como se o dia tivesse passado rápido demais, ele presta uma parte da noite também. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Salmo 63:6.
Quando os outros estavam dormindo, Davi estava meditando. Aquele que é muito dado à meditação, como Sansão, achará um favo de mel nesse dever. Portanto, não deixe que a dificuldade o desencoraje. O prazer contrabalanceará infinitamente as dores. Havendo removido essas duas objeções do caminho, permita-me reavivar a exortação para meditar na lei de Deus dia e noite. E quero persuadi-lo a atentar para 2 tipos de meditação, as ocasionais e as deliberadas. Capítulo 12. Sobre as meditações ocasionais. Meditações ocasionais são as feitas em qualquer ocasião repentina. Não há quase nada que ocorra de que não possamos logo derivar alguma meditação. Assim como um bom perfumista consegue extrair as essências e quintessências de cada planta, também o cristão pode, de cada emergência e ocorrência, extrair matéria para a meditação. Um coração gracioso, como fogo, torna todos os objetos em combustível para a meditação. Darei alguns exemplos. Quando você olhar para o céu e o vir ricamente decorado com luz, você pode derivar essa meditação. Se o escabelo é tão glorioso, o que dizer do trono em que o próprio Deus se assenta? Quando você viu o firmamento enfeitado com estrelas, pensa em Cristo, que é a brilhante estrela da manhã. Mônica, mãe de Agostinho, estando um dia a olhar o brilho do sol, desenvolveu esta meditação. Se o sol é tão brilhante, o que será a luz da presença de Deus? Quando você ouve uma música que deleita os sentidos, logo medite sobre como uma boa consciência é semelhante à música. É o pássaro do paraíso interior, cuja melodia gorjeadora encanta e arrebata a alma com alegria. Aquele que tiver essa música o dia inteiro pode pegar o travesseiro de Davi à noite e dizer como esse doce cantor: em paz me deito e logo pego no sono. Salmo 4:8. Como é abençoado aquele que pode achar o céu em seu próprio colo. Quando você estiver se vestindo de manhã, desperte sua meditação e pense assim: mas será que tenho vestido o homem interior do coração? Tenho olhado meu rosto no espelho da palavra de Deus? Tenho vestido minhas roupas, mas tenho vestido Cristo? Conta-se que Abba Pambo, ao ver uma dama se vestir durante toda a manhã ao lado do espelho, lamentou-se. Essa mulher passou a manhã vestindo seu corpo, e eu às vezes mal gasto 1 hora vestindo minha alma. Quando você se assentar para jantar, que sua meditação seja sobre como são bem-aventurados os que comerão pão no reino de Deus. Que festa real será essa, que tem Deus por seu fundador? Que festa de amor, onde ninguém será admitido a não ser os amigos. Quando você se deitar à noite, imagine assim: logo me despirei das roupas terrenas de meu corpo e farei minha cama no túmulo. Quando você viu o juiz indo ao tribunal e ouvir soar a trombeta, pense consigo, como Jerônimo, que você já está ouvindo essa trombeta estridente ressoando em seus ouvidos. Surgite, mortui, levantai-vos, ó mortos, e vinde ao julgamento. Quando você vir um homem pobre vagando pelas ruas, projete esta meditação. Eis aí uma imagem ambulante de Cristo, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8:10. Meu Salvador fez esse pobre para que eu, por sua pobreza, fosse feito rico. Quando você for à igreja, pense assim: vou agora ouvir Deus falar, portanto que eu não faça surdos os meus ouvidos. Se recusar-me ouvi-lo em sua palavra, logo ouvirei falando em sua ira. Salmos 2:5. Quando você sair para passear em seu pomar e ver as plantas germinando, as ervas florescendo, pense como é agradável a Deus ver um cristão vicejando. Como são belas as árvores de justiça quando estão carregadas de frutos, quando abundam em fé, humildade, conhecimento. Quando você colher um botão de rosa em seu jardim, faça surgir essa contemplação. Quão amáveis são as primeiras manifestações da graça. Deus aprecia um cristão no broto, gosta do desabrochar da juventude, em vez do derramar-se da velhice. Quando você comer uma uva do pé da vinha, pense em Cristo, a vinha verdadeira. Como é precioso o sangue dessa uva. São tão raros os cachos que lá crescem que os próprios anjos se deleitam
em deles provar. Diz-se que Agostinho era muito afeiçoado a essas meditações extemporâneas. Um coração gracioso, como uma pedra filosofal, transforma tudo em ouro. Para um cristão, o ano inteiro é uma calmaria. Ele extrai meditações celestiais de ocorrências terrenas, como o químico, curioso quando diversos metais são misturados. Pode, por sua habilidade, a extrair o ouro e a prata dos metais mais inferiores. Assim, o cristão, por uma química divina, pode extrair meditações áureas dos vários objetos que contempla. De fato, é evidência de um coração espiritual redundar tudo em um uso espiritual. E temos o próprio exemplo de Cristo para essas meditações ocasionais em João 4, 7, 10, 13 e 14. Enquanto estava sentado no poço de Jacó, logo medita sobre isso e irrompe em um discurso muito excelente a respeito da água da vida. Falamos o suficiente sobre as meditações ocasionais. Sobre as meditações deliberadas. 2. Exortos às meditações deliberadas, que são as principais. Separe algum tempo do seu dia para que converse de modo sério e solene com Deus no monte. Um homem piedoso é um homem separado. Salmo 4:3. Como Deus o separa pela eleição, assim ele se separa pela meditação. Capítulo 13. Sobre o tempo certo de meditar. Pergunta 1. Qual é o melhor tempo para a meditação? Resposta. Quanto ao tempo da meditação, é muito difícil prescrevê-lo, em virtude dos vários chamados e emprego das pessoas. Mas se puder expor livremente meus pensamentos, acho amanhã o melhor tempo para a meditação. O melhor tempo para conversar com Deus é quando estivermos mais reclusos, ou seja, antes que as ocasiões mundanas fiquem à porta, como pretendentes, batendo, pedindo entrada. Amanhã é, por assim dizer, o creme do dia. Separe esse creme e entregue-o a Deus. Na destilação da água forte, a primeira água que é retirada do alambique, que está ainda mais cheia de essências, a segunda retirada já é mais fraca. Do mesmo modo, as primeiras meditações, que são destiladas da mente pela manhã, são as melhores e as descobriremos como as mais cheias de vida e essências. Amanhã é a hora áurea. Deus amava os primeiros frutos. Êxodo 23:19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Que Deus tenha então os primeiros frutos do nosso dia. O primeiro de nossos pensamentos deve ser reservado para o céu. O estudante usa a manhã para seu estudo. O agiota levanta pela manhã e verifica seus livros de contas. Um cristão deve começar com Deus pela manhã. Davi estava com Deus antes do romper da manhã. Antecipo-me ao alvorecer do dia. Salmo 119, 147. Pergunta 2. Mas por que amanhã para a meditação? Resposta 1. Porque pela manhã a mente está mais pronta para os deveres sagrados. Um cristão é mais ele mesmo nesse momento. Quão cansativa será a devoção à noite quando uma pessoa ainda está cansada dos negócios do dia? Ela estará mais pronta para dormir do que para meditar. A manhã é a rainha do dia. Nela a imaginação é mais rápida, a memória mais forte, o espírito mais fresco, o corpo mais revigorado, tendo restaurado suas forças no sono. Essa é uma regra segura. Aí está o melhor momento para servir a Deus, quando nos encontramos em maior sintonia. Pela manhã, o coração é como um violino, afinado e em sintonia. E então faz-se a melodia mais doce. 2. Os pensamentos da manhã permanecem mais tempo conosco durante todo o dia. A lã pega o melhor corante primeiro e não se desbota facilmente. Quando a mente recebe a impressão de bons pensamentos pela manhã, ela guarda melhor esse corante sagrado e, como uma cor arraigada, não serão facilmente perdidos. O coração mantém o deleite das meditações matutinas, como uma taça que recebe a tintura e o sabor do vinho que é colocado pela primeira vez nele, ou como o baú revestido de linho fino, que mantém o aroma por bastante tempo. Perfume sua mente com pensamentos celestiais no começo do dia
e ela não perderá a fragrância espiritual. Enche o seu coração com o céu no começo do dia, e isso melhorará o decorrer do dia. Receber pensamentos na mente é como receber hóspedes em uma pousada. Os primeiros que chegam ficarão com os melhores quartos da casa. Se outros chegam depois, pegarão os piores quartos. Assim, quando a mente acolhe as meditações santas como seus hóspedes da manhã, se depois os pensamentos terrenos chegarem, eles serão colocados em alguns dos piores quartos. Eles serão hospedados mais abaixo nas afeições. Os melhores quartos foram ocupados de manhã por Cristo. Aquele que perde seu coração no mundo de manhã, dificilmente o achará novamente ao longo do dia. 3. É parte do solene respeito e honra que damos a Deus dar-lhe os primeiros pensamentos do dia. Damos a pessoas de qualidade a precedência. Deixamo-las tomar o primeiro lugar. Se honramos a Deus, cujo nome é venerável e santo, deixaremos os pensamentos de Deus tomarem o lugar de todos os outros. Quando o mundo tem o primeiro de nossos pensamentos, é um sinal de que o mundo tem lugar mais elevado, nós o amamos mais. A primeira coisa que uma pessoa avarenta medita pela manhã é em seu dinheiro, um sinal de que seu ouro está mais perto de seu coração. Ó cristãos, que Deus tenha suas meditações matinais. Ele vê com desdém que o mundo seja servido antes dele. Suponha que um rei e um cavaleiro fossem jantar no mesmo cômodo e sentassem em duas mesas. Se trouxessem a comida do cavaleiro e o servissem primeiro, o rei tomaria isso como grande desdém e o consideraria como desprezo feito à sua pessoa. Quando o mundo for servido primeiro, todos os nossos pensamentos matutinos serão para ele. E o Senhor será adiado para as escórias do dia, quando nossos pensamentos começarem a ficar lentos. Não seria isso um desprezo feito ao Deus da glória? 4. A equidade requer isso. Deus merece o primeiro de nossos pensamentos, pois alguns de seus primeiros pensamentos foram para nós. Nós tivemos um início em seus pensamentos antes de existirmos. Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes de cairmos, ele já estava pensando em nos erguer. Nós tivemos a manhã de seus pensamentos. Que pensamentos de livre graça, que pensamentos de paz ele teve sobre nós. Ocupamos os seus pensamentos desde a eternidade. Se nós tivemos alguns dos primeiros pensamentos de Deus, bem que ele deve ter nossos primeiros pensamentos. 5. Para imitar o padrão dos santos. Jó levantou cedo de manhã e ofereceu sacrifício. Davi, ao acordar, estava com Deus. Salmo 139:17. E de fato, esse é o meio de ter uma manhã abençoada. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Êxodo 16:13. O orvalho de uma bênção cai cedo. É mais provável termos a companhia de Deus nesse momento. Se você fosse se encontrar com um amigo, você iria pela manhã, antes que ele tivesse saído. Lemos que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Atos 2:3-4. E isso se deu pela manhã, como pode ser visto no sermão de Pedro, verso 15. Era apenas a terceira hora do dia. Amanhã é o momento para frutificar. Na manhã seguinte farás tuas sementes florescerem. Isaías 17:11. Pela meditação matutina, fazemos a semente da graça florescer. Eu não poderia, por isso, excluir totalmente a meditação vespertina. Isaac saiu para meditar ao cair da tarde. Gênesis 24:63. Quando o trabalho acaba e tudo está calmo, é bom tomar um tempo com Deus à tarde. Deus tinha seu sacrifício vespertino, bem como matutino. Êxodo 29:39. Como a cobertura é doce no topo, também o é o açúcar no fundo. Em 2 casos, a meditação vespertina funciona bem. 1. No caso de ter havido urgência nos negócios, de forma que você teve tempo apenas para ler e orar, compensa então a necessidade da meditação matinal com a meditação vespertina. 2. No caso de você ser mais inclinado a bons pensamentos à tarde, pois às vezes há maior ímpeto do coração, uma maior aptidão e harmonia da mente,
Não ouse negligenciar a meditação nesse momento, pois quem sabe se isso não apagará o espírito. Não expulse essa pomba de bênção da arca de sua alma. Nesses casos, a meditação vespertina é oportuna. Mas eu digo, se posso dar meu veredito, a manhã é preferida. Como o girassol se abre pela manhã para receber os doces raios do sol, assim abra sua alma pela manhã para receber os doces pensamentos sobre Deus. É o suficiente quanto ao momento de meditação. Capítulo 14. Por quanto tempo os cristãos devem ocupar-se com esse dever? Mas por quanto tempo devo meditar? Quanto ao quantidium, por quanto tempo, se considerarmos quanto tempo damos ao mundo, é difícil se não dermos a Deus pelo menos meia hora todos os dias. Devo dizer, apenas como uma regra geral, medite enquanto seu coração estiver aquecido por esse dever. Quando uma pessoa está com frio, você pergunta por quanto tempo ela pode ficar junto ao fogo? Certamente até que esteja completamente quente e pronta para seu trabalho. Então, cristão, seu coração está gelado. Não há um único dia, nem mesmo no dia mais quente do verão, que ele não esteja congelado. Fique agora junto ao fogo da meditação, até que suas afeições estejam aquecidas e você esteja preparado para o serviço espiritual. Davi meditou até que seu coração estivesse abrasado dentro de si. Salmo 39:3. Concluirei com essa excelente fala de Bernardo de Claraval. Senhor, nunca me apartarei de ti sem ti. Que essa seja a resolução do cristão. Não deixar suas meditações sobre Deus até que encontre algo de Deus em si. Algum mover do mais íntimo por Deus. Cantares 5:4. Alguma chama de amor. Cantares 6:8. Capítulo 15. Sobre a utilidade da meditação. Tendo respondido essas perguntas, devo mostrar a seguir o benefício e a utilidade da meditação. Não conheço nenhum dever que traga maior proveito e rendimento como esse. Diz-se que Tales deixou os afazeres do Estado para se tornar um filósofo contemplativo. Conhecendo a vantagem que vem desse dever, nos retiraríamos frequentemente da confusão e correria do mundo para nos entregarmos à meditação. O benefício da meditação torna-se visível em 7 características. 1. A meditação é um excelente meio para se ter proveito com a palavra. A leitura pode trazer a verdade para a mente. A meditação traz a verdade para o coração. É melhor meditar em um sermão do que ouvir 5 sermões. Observo muitos que colocam a culpa em nossas congregações e se queixam de que não conseguem ter proveito na palavra. Será que a razão principal não é que eles não mastigam, não meditam no que ouviram? Se um anjo pudesse vir do céu e pregar aos homens, ou melhor, se Jesus Cristo mesmo fosse o pregador deles, eles nunca poderiam tirar proveito sem a meditação. É o bater do leite que o faz se tornar creme e é isso que fixa a verdade na mente, que a transforma em alimento espiritual. A abelha suga a flor e então trabalha na colmeia e faz dela o mel. O ouvir de uma verdade pregada é o sugar da flor. Deve haver então um trabalho na colmeia do coração, pela meditação, para que se transforme em mel. Há uma doença que acomete as crianças chamada hidrocefalia, quando elas têm cabeças grandes, mas suas partes inferiores são pequenas e não se desenvolvem. Eu não queria que tantos professantes tivessem hidrocefalia espiritual. Eles têm cabeças grandes, muito conhecimento, mas ainda assim não se desenvolvem em santidade. Seus corações são débeis, seus pés fracos. Eles não caminham vigorosamente nos caminhos de Deus e a causa dessa doença é a falta de meditação. A iluminação sem meditação não nos faz melhores do que os demônios. Satanás é um anjo de luz, mesmo sendo tão sombrio. A meditação faz o coração solene e então ele é ainda melhor. A meditação ancora o coração. Quando o navio está ancorado, não será derrubado pelo vento tão cedo. Quando o coração está ancorado com a meditação, não será derrubado pela vaidade tão cedo. Alguns cristãos têm corações levianos como os profetas
do tempo de Sofonias. Sofonias 3:4. Um cristão leviano será soprado por qualquer opinião ou vício. Você pode soprar uma pena para qualquer lugar, e assim há muitos cristãos que são como plumas. O diabo mal chega com uma tentação e eles já estão prontos a se incendiar. É a meditação que faz o coração substancial, e Deus fala de cristãos sérios, como Davi falou da espada de Golias. Não há outra semelhante. Dama, 1 Samuel 21:9. A meditação consolida um cristão. O ouro sólido é o melhor. Assim também o cristão sólido é o único metal que estará de acordo com Deus. Quanto mais sério o coração se torna, mais espiritual fica. E quanto mais espiritual, mais semelhante ao Pai das almas. Quando o homem é sério, ele é mais adequado para ser empregado. O cristão sério é mais adequado para servir. E é a meditação que traz o coração a essa disposição abençoada. 3. A meditação é o pulmão dos afetos. A meditação choca boas afeições, como a galinha o faz a seus filhotes, ao sentar-se sobre eles. Nós acenderemos a afeição pelo fogo da meditação. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Salmo 39:3. Davi estava meditando na mortalidade e percebeu como seu coração foi afetado com isso. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Versículo 4. A razão de nossas afeições serem tão geladas e frias nas coisas espirituais é porque não nos aquecemos mais pelo fogo da meditação. A iluminação faz de nós lâmpadas brilhantes. A meditação nos faz lâmpadas em chama. O que é conhecer Cristo pela especulação e não pela afeição? Este é o trabalho próprio da meditação, animar e explodir santas afeições. Que brilho de amor tem essa alma! Depois que Davi meditou na lei de Deus, não pôde fazer outra coisa, senão amá-la. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119:97. Quando a esposa, pela meditação, viu aquelas belezas singulares do amado, alvo e rosado, Cantares 5:10, ela desfaleceu de amor. Galeátios Caracialos, o famoso Marquês de Vico, quando esteve muito a contemplar Cristo, irrompeu no sentimento sagrado, que lhes pereça o dinheiro daqueles que estimam mais todo o ouro do mundo do que uma hora de comunhão com Jesus Cristo. 4. A meditação nos prepara para os deveres santos. O músico primeiro afina seu instrumento e só depois toca uma música. Da mesma forma, a meditação afina o coração, e é então que ele está pronto para qualquer dever santo. Como as velas são para o navio, assim é a meditação para o dever. Ela conduz a alma mais rapidamente. A meditação nos prepara para ouvir. Quando o solo é amaciado pela meditação, eis aí um tempo adequado para a semente da palavra ser semeada. A meditação nos prepara para a oração. A oração é o pulso espiritual da alma, pela qual ela bate fortemente diante de Deus. Não há viver sem a oração. Uma pessoa não pode viver a menos que respire. Da mesma forma, a alma não pode viver a menos que respire seus desejos para Deus. A oração abre o caminho para a misericórdia, e a oração santifica a misericórdia. Ela faz a misericórdia ser misericórdia. 1 Timóteo 4:5. A oração tem poder diante de Deus. Oséias 12:4. A oração chega como um mandamos ao céu. Isaías 45:11. A oração é a sanguessuga espiritual que suga o veneno do pecado para fora da alma. Que abençoado, eu poderia dizer, dever ou privilégio é a oração. A meditação é uma ajuda para a oração. Gerson a chama de enfermeira da oração. A meditação é como óleo para a lamparina. A lamparina da oração apagará logo, se não for nutrida e mantida pela meditação. A meditação e a oração são como duas rolinhas. Se você as separar, uma delas morre. Um pescador hábil observa o tempo e a época quando o peixe morde a isca melhor, e então ele lança o anzol.
Quando o coração está aquecido pela meditação, é o melhor momento para lançar o anzol da oração e pescar misericórdia. Depois que Isaac esteve no campo meditando, estava preparado para a oração quando voltasse para casa. Quando a arma está cheia de pólvora, está mais preparada para descarregar. Assim, quando a mente está cheia de bons pensamentos, um cristão está mais preparado para descarregar pela oração. Então, ele lança uma completa salva de suspiros e gemidos para o céu. A meditação tem um benefício duplo em si mesma. Ela enche e derrama. Primeiro, ela enche a mente com bons pensamentos e depois derrama esses pensamentos na oração. A meditação primeiro fornece material para orar e depois fornece um coração para orar. Enquanto eu meditava, disse Davi, Salmo 39:3, e as palavras imediatamente a seguir são uma oração. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e considero nas obras das suas mãos. A ti levanto as mãos. Salmo 143, 5, 6. A meditação de sua mente abriu caminho para o levantar de suas mãos em oração. Quando Cristo estava no monte, ele orou. Da mesma forma, quando a alma está no monte da meditação, nesse momento está afinada para a oração. A oração é a filha da meditação. A meditação lidera a vanguarda e a oração traz a retaguarda. A meditação ajusta para a humilhação. Quando Davi estava contemplando as obras da criação, seu esplendor, harmonia, movimento, prestígio, ele deixou que as plumas do orgulho caíssem e começou a ter pensamentos humilhantes. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres. Salmo 8, 3, 4. A meditação é um forte antídoto contra o pecado. A maioria dos pecados é cometida por falta de meditação. As pessoas pecam por ignorância e paixão, mas poderiam ser elas tão brutalmente carnais como são se meditassem seriamente sobre o que é o pecado? Tomariam a cobra nas mãos se apenas considerassem a picada? O pecado põe um verme na consciência, uma picada para a morte, um fogo para o inferno. Será que as pessoas meditam que, depois de todos os pratos de finais iguarias, a morte trará a conta e eles deverão pagá-la no inferno? Se o fizessem, diriam como Davi em outro sentido: não coma eu das suas iguarias. Salmo 141, 4. A maçã do diabo tem dentro de si um caroço amargo. Se as pessoas meditassem a esse respeito, isso certamente as faria suar frio e seria como se um anjo tomasse uma espada para assustá-las. A meditação é um escudo dourado para resistir ao pecado. Quando a patroa de José o tentou a fazer o mal, a meditação o preservou. Ele disse: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. A meditação torna o coração como estopa seca. Ele não acenderá com o fogo do diabo. A meditação é a cura para a cobiça. O cobiçoso é como o idólatra. Mesmo que não se ajoelhe diante de um ídolo, ainda assim, ele adora as imagens impressas em suas moedas. Ora, a meditação é um excelente meio para diminuir nossa estima do mundo. As grandes coisas parecem pequenas para aquele que se mantém elevado. Se ele pudesse viver entre as estrelas, a terra pareceria insignificante. Para um cristão que se mantém elevado no pináculo da meditação, todas as coisas mundanas desaparecem e parecem nada. Ele não vê nelas o que as pessoas mundanas veem. Ele é levado para dentro de sua torre e o céu é a sua expectativa. As Escrituras dizem que Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Salmo 113, 6. Devo referir-me com reverência que o cristão que habita no alto, pela meditação, considera humilhante e rebaixante olhar para baixo, para a terra, e contemplar as coisas feitas nessa região inferior. Paulo, cujas meditações eram sublimes e fervorosas, olhava para coisas que não se veem.
2 Coríntios 4:18. Como ele pisou no mundo, como o desprezou. Ele dizia: o mundo está crucificado para mim. Gálatas 6:14. Como se dissesse: olhar para isso é inferior demais para mim. Aquele que está com as mãos na coroa não pescará carpas, como Cleópatra disse certa vez a Marco Antônio. Um cristão que é levado pela santa meditação não colocará seu coração onde seus pés repousam, ou seja, sobre a terra. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversas dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então entenderás o temor do Senhor e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque o Senhor dá a sabedoria, dar a morte e a sua boca é que vem o conhecimento. Eu enterro o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. É que o guardem as veredas dos justos, e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará.